Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Thomas, eu não sei quando você está assistindo esse vídeo, mas eu espero que você esteja bem. Esse é o segundo vídeo de uma sequência de vídeos que nós iremos tratar sobre renda fixa. No vídeo passado, eu introduzi alguns conceitos e eu espero que você tenha assistido. Se você não assistiu, volte aí e assista o primeiro vídeo, porque nele eu expliquei alguns conceitos que são extremamente importantes para nós entendermos assim os conceitos dessa aula. Nessa aula, a gente vai começar agora a destrinchar um pouco sobre os investimentos em si de renda fixa. E se ficar alguma dúvida, claro, vocês podem deixar no comentário, eu vou estar auxiliando vocês. E é isso. Então vamos começar. Então vamos lá. O primeiro conceito que nós temos aqui é o conceito de tesouro direto. O tesouro direto é um programa desenvolvido pelo governo que busca facilitar o acesso a títulos públicos. Basicamente, o governo ele também precisa captar dinheiro para financiar as suas ações, pagar a dívida externa e etc. Então, ele emite títulos e ele vai disponibilizar esses títulos, né, para a população comprar, para os investidores comprar, através do programa do Tesouro Direto. Dentro do Tesouro Direto, nós temos três tipos principais de investimentos. Nós temos o Tesouro IPCA, o Tesouro Selic e o Tesouro Prefixado. Nós também temos o Tesouro Renda a Mais, que eu vou explicar mais à frente. O primeiro que nós temos é o Tesouro Prefixado. Como o nome já sugere, ele é um título prefixado. Logo, a rentabilidade dele vai depender de uma taxa fixa. Então, ele vai render uma taxa fixa. O Tesouro IPCA, ele vai ser um título que vai depender, vai ser um título pós-fixado, que vai variar, né? Sua rentabilidade vai variar de acordo com o IPCA, então ele vai acompanhar a inflação. E o Tesouro Selic, ele também vai ser um título pós-fixado que vai acompanhar a taxa Selic. O Tesouro Renda a Mais, né, ele é um projeto, né, que já está sendo implementado e já vai estar aparecendo, né, em algumas plataformas, né, do Tesouro Direto. Basicamente, você investe seu dinheiro ao longo dos anos e depois, né, no final do período acordado, esse dinheiro não retorna a você de forma imediata, mas sim de forma parcelada. Então, seria como se ele fosse um complemento da aposentadoria. Né? Então, se você quiser pesquisar um pouco mais sobre o Renda a Mais, ele tem datas diferentes, contribuições diferentes que você pode realizar, né? Ele é um pouco mais complexo quando comparado com esses três, mas provavelmente quando você entrar no seu Tesouro Direto, né, nessa parte do Tesouro Direto dentro de renda fixa do seu banco, você vai ter esses três garantidos, o pré-fixado, o IPCA e o Selic. Um pouco mais à frente, nós temos o CDB, Certificado de Depósito Bancário. O certificado de depósito bancário ele é um tipo de investimento pós-fixado ou indexado em que a rentabilidade dele vai variar de acordo com o indexador, nesse caso o CDI. O que é o CDI? O CDI é um índice que ele vai medir o quanto, né, qual que é a taxa de juros que os bancos estão cobrando sobre empréstimos. Então, quando um banco ele sofre com inadimplência, ele empresta mais dinheiro do que ele devia, ou ele sofre com muitos saques, ele acaba ficando com a reserva de capital dele abaixo do que é considerado pelo Banco Central. Então, ele pega empréstimo com outros bancos. E esses bancos que emprestam dinheiro a ele cobram uma taxa de juros. E daí o CDI ele vai medir, né, vai ser um índice que vai medir quantos de juros esses bancos estão cobrando pelos empréstimos. E daí, né, o nosso CDB ele vai render uma porcentagem do CDI. Para deixar claro aqui, o CDB ele é garantido pelo FGC. O FGC é o Fundo Garantidor de Crédito. Ele garante para você que até R$250 mil investidos em um CDB, se o banco quebrar, acontecer alguma coisa com o banco, ele lhe garante em retornar esse dinheiro investido, até R$250 mil investidos. Se eu investir R$1 milhão e o banco falir, simplesmente ele não me retorna R$1 milhão que eu tinha investido, mas ele vai me retornar 250 mil, né? Até 250 mil investido. Ele garante até 250 mil investidos se acontecer alguma coisa com o seu banco, nesse tipo de investimento. E ele não é isento de imposto de renda. O que acontece? Você tem que pagar o imposto de renda toda vez que você for resgatar o seu dinheiro investido num CDB. Então, por que você investe no CDB? Você só vai investir num CDB se você for cumprir com um prazo, né, determinado. Ou você vai retirar o seu dinheiro bem à frente, né, do período que você investiu. Quando eu invisto num CDB, eu não vou investir num CDB se eu vou retirar meu dinheiro daqui a 1 ano. Eu vou investir num CDB se eu vou tirar o meu dinheiro daqui a 4 anos. Porque daí sim, você pode ter uma rentabilidade que vale a pena. Agora, se eu for tirar daqui a 1 ano, investir agora, daqui a 1 ano eu tirei esse meu dinheiro no CDB, eu vou simplesmente pagar um imposto de renda alto e vou perder toda a rentabilidade que eu ganhei. Então, não vale a pena. Logo mais à frente, nós temos o que nós chamamos de letras de crédito. As letras de crédito são um tipo de investimento em que você empresta o seu dinheiro ao banco
e falar ao banco, você pode pegar esse meu dinheiro e emprestar para uma determinada empresa de uma área específica da economia. Nesse caso, se você investir num LCI, você vai estar emprestando o seu dinheiro para o banco, falando, ó, banco, pode emprestar esse meu dinheiro para uma empresa do mercado imobiliário. E se você investe o dinheiro num LCA, você está entregando esse dinheiro ao banco, falando, ó, banco, você pode emprestar esse meu dinheiro para uma empresa do agronegócio. É simplesmente isso. Ambos os dois, eles são garantidos pelo FGC, porque eles são um investimento do banco, e até R$250 mil investidos, eles vão garantir esse retorno para você, se o banco falir ou acontecer alguma coisa com o banco. E ambos os dois também são isentos de imposto de renda. Por que eles são isentos de imposto de renda? Porque esses dois tipos de investimento, tanto o LCI quanto o LCA, eles são investimentos em duas áreas em que o governo busca desenvolver. Duas áreas da economia que o governo busca desenvolver. Logo, ele isenta esses tipos de investimento de imposto de renda. O interessante na hora de você investir é você entender os prós e contras de cada um desses tipos de investimento. Como eu te disse anteriormente, o CDB você tem que pagar imposto de renda. Então, quando você vai lá investir e você vê, ó, esse CDB ele tem uma determinada rentabilidade, você tem que lembrar que você tem que pagar imposto de renda. O LCI, a rentabilidade dele vai ser bem menor do que quando comparado com o CDB. Mas você não paga imposto de renda. Então, você tem que realizar essas análises e determinar, né, qual vale mais a pena você investir. Então, se você vai investir num CDB, se você encontrar um CDB com rentabilidade, ele vai render 110% do CDI. Se ele vai render 110% do CDI e você só vai tirar o seu dinheiro no final do período acordado, você vai pagar o menor imposto de renda possível, porque, só para deixar claro aqui, o imposto de renda sobre o CDB ele vai diminuindo ao decorrer do tempo. Então, se eu retiro, depois de 6 meses que eu investi, eu vou pagar um imposto de renda muito alto. Agora, se eu for retirar no final do período acordado, eu vou pagar um imposto de renda menor, dado esse meu período que eu deixei o dinheiro investido. Então, eu encontrei lá um CDB que rende 110% do CDI, mas eu pago imposto de renda. Se eu for deixar até o final do período acordado, vale a pena. Agora, se isso não for acontecer, daí eu vou investir num LCI. Por mais que o LCI está rendendo menos, eu não vou pagar imposto de renda. Entende? Então você tem que realizar essas análises e entender qual vai render mais e qual vai render menos. Lembrando que sempre o CDB você tem que pagar imposto de renda e o LCI e o LCA não. Então é isso, galera. Era isso que eu tinha preparado para hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Se ficar alguma dúvida, vocês podem deixar aqui nos comentários. Eu respondo vocês. Nos próximos vídeos a gente vai terminar de comentar sobre esses investimentos, sobre esses conceitos de renda fixa. Então a gente vai comentar sobre debêntures, CRI, CRA e RDB. E na outra aula a gente vai tratar de alguns conceitos práticos para entender quais são os investimentos que valem mais a pena investir e etc. Dependendo da sua estratégia. É isso, eu espero que você tenha gostado do vídeo. Se ficar alguma dúvida, como eu já tinha dito antes, deixe aí no comentário, eu respondo vocês. Se inscreva no canal, deixem o seu joinha. E é isso, até a próxima aula. Se cuidem!